Salve, salve, galera. Voltamos aqui na cara dura para retransmitir para vocês a live com o nosso amigo Carlos Augusto, lá do Detran do Pernambuco. A primeira ficou muito ruim, a gente finalizou que foi assistir. De fato, não ficou legal. Então, a gente vai tentar ser mais breve, ter menos interferências aí na questão do áudio, que estava dando muita interferência realmente, para tentar ajudar vocês aí. Vai lá, pode se apresentar aí para quem ainda não assistiu a live, para dar início aí às perguntas que eu tenho para você, Carlos Augusto Elias, servidor público do Detran de Pernambuco. Fique à vontade. Boa noite aí, Ronaldo. Que bom que a gente voltou, né? Eu trabalho no Detran de Pernambuco, sou da área de educação, especificamente da unidade de produção pedagógica, e nós somos responsáveis pelo banco de questões do Detran de Pernambuco. E é um prazer estar com você aí. Espero que agora o áudio fique melhor para os seus espectadores e que a gente possa contribuir, principalmente para quem está aí no processo de formação. Com certeza. Eu acredito que agora não vai dar interferência. Pelo menos no seu aí não está dando interferência nenhuma. Então vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta dentre as 10 que nós elaboramos aí para poder estar passando para você e para o pessoal que está nos assistindo. Estamos aí com pouco mais de 200 pessoas assistindo nesse momento. A galera dá um ok aí, se o áudio estiver ok, se estiver tudo ok. Avisa aí para a gente poder tentar fazer algo para melhorar. Primeira pergunta. Quais são os assuntos que mais caem nas provas teóricas do Detran? Olha, Ronaldo, a legislação de trânsito, ela prevê que haja proporcionalidade nas questões da prova teórica em relação aos conteúdos que são ministrados no curso teórico-técnico que é ministrado pelo CFC. Isso significa dizer que, como o conteúdo mais extenso é o de legislação de trânsito, que são 18 horas aula das 45 totais, a quantidade maior é de legislação de trânsito, que fica ali em torno de 12 questões das 30, né, para os estados, que são 30 questões. Evidentemente que nós estamos falando de legislação, incluindo aí questões de sinalização, normas gerais de circulação e conduta, infrações de trânsito, entre outros. Então, às vezes há uma preocupação muito grande por parte dos candidatos de questões de infração, mas no total de questões, dificilmente você vai ter 3 ou 4 questões de infração. Normalmente, 2 questões contemplam esse conteúdo total. Muito bem falado. Eu, como professor na área, eu sempre digo que as questões que mais caem, metade da prova é normas de circulação, sinalização de trânsito e direção defensiva. E foi muito bem respondido, acho que o pessoal dessa vez entendeu. Assistindo nós aí, um abraço para o Guilherme, do canal Saca Só Isso. Gente, fera demais o canal do Guilherme, hein? Quem ainda não conhece, vai lá, procura. Saca Só Isso. Desmistificando aí muitos boatos e mentiras que rolam aí na internet. Um abraço, Guilherme. Gente, já vai deixando as perguntas aí, daqui a pouco eu estou fazendo as perguntas de vocês. E o Carlão agora vamos poder render o nosso tempo. Segunda pergunta para o nosso amigo Carlos Augusto, de Pernambuco. Existe prova mais difícil do que a outra? Eu sei que entre os Detrans costuma existir uma distinção aí no banco de dados, porque não são as mesmas perguntas, não é o mesmo banco de dados. Mas existe isso aí dentro do Detran de Pernambuco? Existe essa questão de prova mais difícil do que a outra? Olha, Ronaldo, existe sim. É possível que exista, melhor dizendo. E por quê? As questões, elas devem ser trabalhadas de forma randômica. O que é que acontece? Não há provas pré-estabelecidas de acordo com o candidato. O que acontece é que, no momento da prova, as questões são sorteadas aleatoriamente. Isso significa dizer que pode acontecer de um candidato pegar uma combinação de questões mais fácil do que outro candidato. Isso é possível, sim, mas, do ponto de vista técnico, como todas devem estar mais ou menos no mesmo nível, não deve acontecer coisas muito esdrúxulas. Seria dentro de uma normalidade, mas que é possível, é sim. Muito bem respondido, mas essa também.
E uma próxima pergunta, que essa aí realmente tem afetado muitos candidatos. Existe questão errada ou com gabarito errado nas provas do Detran? Será que isso pode acontecer? E, de certa forma, até prejudicando aí o candidato? Ronaldo, sem dúvida. Como não há uma padronização nas provas, a depender de cada Detran, é possível, sim, que hajam erros. As provas são elaboradas por equipes, né, formadas por pessoas, e pessoas erram. É possível que elas errem na elaboração, é possível que se erre também quando dá a escolha da opção correta, né, porventura o servidor ele clica numa opção que não é correta, e a que é mais provável e que acontece com maior recorrência quando há erros é aquela questão em que a equipe não se atentou para alterações na legislação, né? Então, é possível, por exemplo, você encontrar numa prova teórica uma pergunta ainda relacionada a extintor de incêndio, por exemplo, né? Então, tem muitas questões ainda que o extintor pode ser considerado ali como obrigatório, e ele já deixou de ser obrigatório. Muito bem. E como é que o candidato, o aluno, ele deve proceder nesse caso, quando ele sentir que foi prejudicado por um gabarito errado? Às vezes ele está respondendo certo, ele entendeu, aprendeu a matéria, está respondendo certo. No gabarito do Detran, a questão está errada e ele acaba sendo prejudicado com isso. Olha, é um direito do candidato solicitar a revisão de prova. Isso é um direito dele. O candidato ele tem esse direito. Às vezes fica mais difícil de ser feito por conta do impedimento que ele tem, né? Entre todas as provas públicas, a gente conversava até outro dia, uma das poucas, ou talvez a única, em que o candidato não sai com a prova física é justamente a prova teórica do Detran. Então, para que ele possa reivindicar aquela questão, se estava errada em relação ao que ele respondeu, ele deverá lembrar da questão e solicitar a correção. Como pelo nome do candidato é possível puxar as 30 questões ou 40, dependendo do estado, se ele lembrar pelo menos de algum tipo do enunciado, por exemplo, foi uma questão de extintor de incêndio, foi uma questão de uma placa de pare, aí é possível fazer a auditoria e ele tem sim total direito de fazer isso, e eu poderia até dizer, Ronaldo, que não são raros os casos que a reivindicação do aluno ela procede sim. Muito bem. Então, ele faz isso por escrito, certamente, porque pedido verbal, uma coisa muito informal, certamente tem pouco valor. Eu estava até me recordando de um caso que aconteceu aí no Detran de Pernambuco, do aluno que tirou 0 na prova. A gente sabe que até por questões probabilísticas, se ele marcar aí 30 questões ao acaso, sem nem olhar para a prova, ele não tem como fazer 0, é muito difícil. O que nos leva a crer, levantou uma forte suspeita, de que houve um problema ali no sistema na hora de corrigir a prova daquele candidato. Você já tem algum posicionamento em relação àquela situação? Foi algo extremamente curioso, chamou a atenção de toda a equipe. Além das possibilidades de erro humano, é óbvio que qualquer sistema ele pode apresentar, sim, algumas inconsistências e, consequentemente, levar ao erro. É bem verdade que, quando nós vimos essa prova e que o candidato não tinha acerto nenhum, nos chamou a atenção, nós solicitamos auditoria. A gente sabe que, de forma... a probabilidade, até mesmo se alguém quiser errar todas, talvez nem consiga. Então, a gente está aguardando essa auditoria e, quem sabe, aí a gente pode até, no futuro, fazer um vídeo relatando o que de fato aconteceu. Nós estamos auditando e eu acredito que agora, no início de março, a gente já vai ter uma resposta. Muito bem. A próxima pergunta aí. Por que o Detran não deixa o aluno levar uma cópia da prova para sua casa? Porque não levando a cópia da prova, fica difícil aí dele contestar depois. E, obviamente, ele vai chegar em casa, vai ler aquela prova, vai analisar ali as questões, ver se existe algum erro de elaboração, inclusive algum erro ali na correção. Você saberia me responder por quê? Olha, Ronaldo, como a gente estava falando,
essa é talvez a única prova pública em que não se tenha o registro físico da prova. A não ser que exista algum caso que a gente não saiba. Mas, de um modo geral, as provas elas são online e isso impede, talvez operacionalmente, que o candidato possa sair com a prova. Te confesso que, apesar de ser algo bem óbvio, nós não temos aqui no Detran de Pernambuco nenhum registro de candidatos que solicitam essa questão, apesar de ser possível, posteriormente, ele ter conhecimento das questões que ele acertou e que ele errou, mas talvez para manter a questão do sigilo, ele não pode levar essa prova adiante para casa. Certo. Isso não é uma particularidade só daí, não, tá? Pelo menos aqui em Minas também, o candidato não consegue levar a prova impressa para casa. Talvez por esse motivo que você falou aí. Em razão da prova ser feita num sistema, esse sistema ainda não tem a possibilidade de imprimir a prova para levar. Mas é claro que eu, defensor das causas dentro do processo de habilitação, no trânsito, defendendo os alunos, e você também, apesar de servidor do Detran, nós temos aí que estar buscando essa melhoria para, quem sabe, em breve, está permitindo o candidato a levar a prova para casa e ter o direito ali de corrigir, ver o que acertou, o que errou, num possível erro, e contestar. Próxima pergunta aí. Existe prova de legislação com questões regionais, com legislação regional? É muito comum o pessoal chega no meu canal, às vezes pergunta, Ronaldo, estou aqui assistindo as suas aulas, mas você é de Minas. Isso vale também para São Paulo, Espírito Santo ou qualquer outro estado do Brasil? Responde essa aí para nós, por favor. Não, sem dúvida nenhuma, Ronaldo, a legislação de trânsito brasileira, ela tem uma uniformidade. Não há como se contestar ou se haver provas regionalizadas. Qualquer material, por exemplo, feito pela lei de trânsito, pode ser utilizado em qualquer estado do país, isso não tem problema. O que pode acontecer são estados trabalharem questões específicas. Então, por exemplo, Pernambuco tem um dos maiores índices no Brasil de avanço por sinal vermelho. Então, o Detran pode optar por, na prova, ter questões que estejam mais relacionadas a essa problemática em si. Mas, do ponto de vista geral, né, o nosso Código de Trânsito é brasileiro, a legislação que existe para quem está lá no Acre é a mesma para quem está lá no Rio Grande do Sul, Minas Gerais ou Pernambuco. Isso não se altera, então não se pode haver questões regionalizadas. O que há, sim, são especificidades que mais preocupam os Detrans e que são importantes para a formação desse condutor. Ok, muito bem respondido mais uma vez. Só lembrando, gente, que legislação tratada no processo de habilitação, ela é de âmbito nacional. Você tira uma habilitação para dirigir em qualquer lugar do Brasil. Portanto, não faria qualquer cabimento você fazer uma prova de legislação regionalizada. E é claro que também não existe isso, legislação de trânsito regional, porque quem tem competência para legislar sobre trânsito é só a União. Portanto, não existe a legislação de trânsito específica do estado de Minas Gerais, ou do Pernambuco, ou do Acre, ou do Rio Grande do Sul. Então, gente, não tenham dúvida. O que é falado no meu canal, no canal do Carlos Augusto, que também tem o seu canal aí, serve para qualquer lugar do Brasil. Inclusive, quem chegou agora, já viu o pessoal perguntando, o servidor do Detran e o Carlos Augusto tem canal no YouTube também? Tem sim. O canal dele chama-se Manual do Trânsito. Muito bom, por sinal, tá? Vale a pena conhecer lá e se inscrever para estar acompanhando. Vamos aí a mais uma pergunta, então. Eu sei que a maioria dos estados do Brasil adota o sistema de prova com 30 questões. Aqui em Minas, são 30 questões, e o candidato tem 1 hora para poder fazer a prova dele. Mas eu sei que tem estados, alguns poucos, que tem 40 questões. E esse pessoal tem a mesma 1 hora, ou muitas vezes até menos. O que você me fala em relação a isso aí? Será que não estaria sendo injusto com essas pessoas aí? O que pode ser feito para corrigir esse problema? Olha, Ronaldo, a nossa resolução 68, que trata do processo de formação de condutores, ela é de 2004, sofreu várias alterações ao longo desses anos todos, mas, infelizmente,
Não há uma padronização em todos os DETRANs, justamente porque ela deixa algumas brechas. Essa questão do tempo mínimo de prova, como ela não está prevista na Resolução 68, cada DETRAN utiliza o tempo que acha mais adequado. A legislação prevê, no mínimo, 30 questões, é por isso que tem estados que trabalham com um número de questões maior, mas como ela não fala de tempo mínimo, é possível encontrar 30 questões em 1 hora, 40 questões em 1 hora, ou até mesmo, como aqui em Pernambuco, 30 questões em 30 minutos. Né? Então, isso não há uma uniformização justamente pela abertura que a legislação dá. Se nós percebermos a Resolução 572, que alterou agora há pouco, né, em 2015, o anexo 2 da 168, ela previu, por exemplo, que para o ACC existem o mínimo de 15 questões no mínimo de 1 hora, o que não acontece para a categoria A e B. Muito bem. Inclusive, você e profissionais da área, trabalhar de forma, inclusive usando os nossos canais, a influência que a gente tem na internet, para pressionar o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, de maneira a uniformizar esses processos. Não pode ser diferente o que é cobrado no Espírito Santo, diferente, eu digo assim, número de questões, tempo, e até as questões, né, serem elaboradas de forma diferente, apesar do conteúdo ser o mesmo, havendo um prejuízo ou outros aí dentro desse Brasil, desse tamanho todo. O interessante é que fosse tudo de forma uniformizada mesmo. Mais uma pergunta aí. Por que, em alguns casos, o DETRAN insiste em explorar interpretação textual nas provas, num processo onde é exigido do candidato apenas que ele saiba ler e escrever? Entenda, a pessoa pode ser autodidata, ter aprendido a ler e escrever sozinho, sem nenhum dia de aula, numa escola, né? E chega lá para fazer a prova, o DETRAN tem esse direito, porque basta que ele saiba ler e escrever, e o DETRAN, ao invés de testar ali conhecimento, acaba explorando a interpretação textual, trazendo aí palavras como exceto e outras que vêm dificultar a interpretação desse candidato nas questões. O DETRAN, os DETRANs, têm feito algo nesse sentido? Olha, Ronaldo, o que eu posso dizer é que a AND, a Associação Nacional dos DETRANs, ela tem a preocupação de tentar uniformizar isso. É bem verdade que, para se habilitar, está previsto na lei que ele precisa saber ler e escrever, não exigindo nenhum tipo de escolaridade mínima ou conhecimento específico de forma a você poder cobrar além do que seria o ensino fundamental. Contudo, a gente sabe que é um grande problema no Brasil os analfabetos funcionais, pessoas que conseguem, sim, fazer uma leitura de uma frase, até mesmo de um parágrafo inteiro, mas que não conseguem entender o que está lendo. Por isso que deve haver uma preocupação com esse candidato que só sabe ler e escrever, mas ao mesmo tempo que ele possa minimamente entender o que está lendo. Mas, de fato, você coloca uma preocupação muito pertinente. Muito bem. Eu acredito que aí, inclusive conversando com você em off, as questões já estão explorando mais o lado do conhecimento, principalmente a parte em que o candidato, ou o condutor, né, o seu futuro condutor, vai usar mais no trânsito, que é a parte de sinalização, normas de circulação, perguntas mais objetivas, coisas voltadas para a prática do dia a dia mesmo, e muito menos interpretação. Claro, isso não faz qualquer sentido. Mais uma vez aqui, alguém perguntando sobre habilitação com a redução para 16 anos. Antes de eu partir aqui para a próxima pergunta, que é a nossa pergunta número 8, eu queria que você respondesse aí. É o WF Anjos, está perguntando, Ronaldo, me falaram que agora no final de março, para tirar a habilitação, vai reduzir para 16 anos. Eu poderia responder essa, mas eu vou deixar para você aí, esse abacaxi. Se vira nos 30 aí, fala para o pessoal. Olha, essa informação ela é falsa. O processo de habilitação que está previsto na legislação exige que o candidato ele seja penalmente imputável. Ser penalmente imputável é responder penalmente pelos seus próprios atos, e que significa, no Brasil, ter 18 anos. Né? Quando houve a discussão da redução da maioridade penal de 18 para 16, e se ela passasse ou passar no futuro,
aí sim vai ser possível, aos 16 anos, por ser penalmente imputável, poder se candidatar à primeira habilitação. No momento, a idade para ser penalmente imputável é 18 anos, isso só significa que para se habilitar será aos 18 anos. Isso não pode ser confundido com, por exemplo, a pessoa que é maior civilmente, que são as pessoas emancipadas, porque ser maior civilmente não se equipara a ser maior penalmente. Eu, inclusive, defendo a ideia de que se a pessoa tem competência, se ela tem ali entendimento para escolher um gestor público, mais do que justo ela poder tirar a sua habilitação. Claro que muitos especialistas e até palpiteiros, vamos dizer assim, vai defender a ideia de que não, que essa pessoa com 16 anos ainda não tem concepção do risco que é dirigir um veículo, então não é seguro fazer isso. Mas, gente, é contraditório. Se ele pode escolher um gestor público, vai definir ali a questão de vida ou morte, e o próprio veículo, até porque essa questão do ter concepção, consciência ou não, isso é muito subjetivo. Eu conheço pessoas que até com menos de 16 anos têm muita responsabilidade. 30 não tem nenhuma. Então, enfim, não faz sentido. Mas, de qualquer forma, ficou explicado, essa questão dos 16 anos está descartada, a menos que a maioridade penal no Brasil aconteça conforme já tramita aí no Congresso Nacional. Está em pauta, votação. Pergunta número 8 para o nosso amigo. Qual a média de aprovação que está acontecendo aí no seu DETRAN? Eu acredito que essa seja a média nacional. E, completando, já na pergunta número 9, o DETRAN tem fiscalizado as autoescolas, exigindo que ela cumpra o índice mínimo de aprovação, que é 60%, regulamentado lá na Resolução 68? Olha, Ronaldo, a gente tem uma média superior a 60%, né? Isso porque algumas autoescolas chegam a ter 80%, 85% de aprovação. Contudo, por ser uma média, significa que muitas autoescolas estão abaixo dos 60% e o DETRAN de Pernambuco está fiscalizando, sim. Os diretores geral e de ensino são convidados aí ao DETRAN para a gente tentar entender quais são as dificuldades que ele está tendo e, a depender da manutenção de índices inferiores a 60% por 3 meses ou mais, eles são obrigados a fazer um projeto pedagógico tentando dirimir esses problemas para que os índices possam voltar a crescer. No caso dos índices permanecerem, há a possibilidade deles serem impedidos, e aqui em Pernambuco já tem, eu não saberia dizer agora com precisão, mas já há um bom número de CFCs impedidos pela recorrência na reprovação, no caso, na aprovação inferior a 60%. Então, o DETRAN de Pernambuco, ele corrige sim. Ok, a nossa amiga Marta Fernanda, um abraço aí para você, Marta. Inclusive, muito assíduo aí acompanhando os nossos vídeos, acompanhando os canais. Sugiro que você se inscreva aí também no canal Manual do Trânsito, tá? Vale muito. Ela perguntou o seguinte: o processo de habilitação vale por um ano. Um ano, a gente tem que reiniciar todo o processo? Eu vou responder como é que funciona aqui em Minas, Marta. Aqui em Minas, venceu um ano, você paga uma taxa de inscrição, que é chamada de taxa de reinício, e dá prosseguimento ao processo, tendo que apenas repetir a prova de legislação, e mais nada. Repetiu a prova de legislação sem fazer aula, sem fazer nada. Passou, já volta para o ponto onde você tinha parado. Se está no exame de direção, já vai direto para o exame de direção. Mas eu sei que isso é divergente entre os estados, entre os DETRANs. Carlos Augusto, DETRAN de Pernambuco, explicar como é que funciona lá. Olha, Ronaldo, aqui, finalizado um ano de processo de habilitação, né, o ano que ele tem, ele vai necessariamente reiniciar o processo como um todo. Dentro desse período de um ano, ele vai ter a liberdade de fazer todas as etapas, mas se ele não concluir dentro de um ano, vai ter que reiniciar. Eu queria só aproveitar, Ronaldo, para dizer que a gente tem uma equipe hoje aqui no DETRAN voltada para a questão da construção dessas provas teóricas, do banco de questões, e nós estamos permanentemente atualizando. Né? Nós fomos, inclusive, um dos poucos DETRANs que no dia 1º de novembro já estávamos com todo o banco de questões totalmente atualizado com a Lei 13.281 de 2016,
motivo que é de muito orgulho para a gente. Ótimo aí. E antes de eu fazer a 10ª e última pergunta para você, eu quero repassar aqui uma pergunta do nosso amigo Guilherme, do canal Saca Só Isso. O Guilherme perguntou o seguinte: a pessoa deixou a sua habilitação vencer por mais de 30 dias. É verdade que ela perde a habilitação, tem que começar o processo todo de novo, fazer tudo como se nunca tivesse sido habilitado? Inclusive, isso aí é algo que tem sido vezes, e é um dos temas da nossa nova série que chama-se Mitos e Verdades. É toda sua. Olha, Guilherme, eu acredito que existam pessoas nas redes sociais profissionais em espalhar boatos e tentar confundir as pessoas. A série que Ronaldo vai apresentar agora em março, Mitos e Verdades, ela vai ser extremamente importante para desmistificar essas mentiras. Isso não é verdade. Quem não renovar a CNH no período de validade da CNH vai poder fazer a renovação em qualquer momento. Óbvio que ela vai iniciar o processo de avaliação de aptidão física e mental para que possa fazer novamente, mas não há por que se falar em reiniciar desde a primeira habilitação como se fosse um candidato que nunca tinha sido habilitado. Então, isso é mais uma mentira. Ok. Uma outra pergunta aqui que foi colocada, deixa eu ver se eu consigo ver, por quem não consegui ver. Ele perguntou o seguinte: por que no site do Detran não é disponibilizada a pontuação do candidato? Tá? Me dá aí a liberdade para eu poder responder. Imagine, você foi aprovado ou reprovado. Vai estar lá essa informação. Pelo menos aqui no Detran de Minas consta essa informação. Mas a pontuação, pensa aquela pessoa que tirou 4, 5 pontos, vai causar um certo constrangimento. Ela pode ser alvo de chacota, e isso, certamente, seria motivo até para processar o órgão público pela exposição da pessoa e expor lá constrangimento. Então, quer dizer, isso não acontece, e eu acredito que, em nenhuma hipótese, o Detran vai disponibilizar a pontuação do candidato de forma pública no site do Detran. Vamos aí à última pergunta que eu tenho relacionada. A gente já está aí com 26 minutos de live, então já está na nossa reta final para terminar. É o seguinte: que dicas você, Carlos Augusto, dá para o candidato que vai fazer prova, tanto a teórica quanto a prática? Pode ficar à vontade. Olha, Ronaldo, a dica que eu dou, na verdade, são 2 tipos de dica. Primeira dica é de quem já fez todo o processo, né, de aulas teóricas e vai fazer a prova teórica, ou que fez todos os processos da aula prática e vai fazer a prova prática, é de manter a calma. Fique tranquilo, grande parte das pessoas que são reprovadas, tanto no exame teórico quanto no prático, boa parte é por conta do nervosismo. Você precisa tentar se acalmar, porque, sem dúvida nenhuma, se você estudou adequadamente, isso não vai ser um problema. Para as pessoas que ainda não iniciaram o processo de habilitação, o conselho que eu dou, além de manter a calma no dia que for fazer o exame, é de escolher um CFC, uma autoescola, que tenha compromisso com a sua aprovação. Existem CFCs em qualquer lugar do Brasil que são compromissados com o seu aluno, e existem CFCs que, na verdade, poderiam até ser chamados de centro de habilitação de condutores e não de formação. É bem verdade que na carga horária prevista não dá para você formar o condutor de uma forma sólida, mas é possível sim o comprometimento e é possível encontrar esse CFC que tenha comprometimento com a sua aprovação. Então, são essas 2 dicas que eu dou. Ótimas recomendações aí. Eu ainda quero ressaltar que, pelo menos no site do Detran de Minas, existe a possibilidade de você fazer uma pesquisa do centro de formações ou das autoescolas pelo ranqueamento de aprovação, tá, gente? Então, quem não sabe disso, ou ver se eu disponibilizo, se você tem algum vídeo mostrando em qualquer momento como é que faz. Eu não sei se isso também está disponível no Detran de Pernambuco, mas eu acredito que seria uma ótima. E só dizendo o seguinte, gente, esclarecendo o seguinte: eu estou vendo aqui centenas de perguntas. O Bruno até perguntou: mas e a minha pergunta? Ô, Bruno, desculpa, aí tem centenas de perguntas. Além de eu não conseguir acompanhar, porque eu estou aqui fazendo a manutenção de toda a transmissão, e eu tenho que
mexer aqui em várias coisas, muitas vezes eu não consigo ver a pergunta passando ali. Então, desculpa aí se nós não respondemos a sua pergunta. E deixa eu ver aqui uma última pergunta para a gente finalizar essa live, hein? Flávia Cardoso, essa é a minha xará, hein? Ela perguntou o seguinte: de como decorar a legislação, porque tem várias páginas e fica muito difícil. Já pensei até em estudar cantando. Olha, nós, professores, a gente usa, Flávia, de vários artifícios aí para poder estar tentando fixar isso na cabeça de vocês. Atualmente, eu estou dentro do estúdio quase 24 horas por dia, gravando o curso atualizado, o curso teórico, né, para 2017, da forma mais compactada e didática possível. Eu acredito que até domingo agora eu consiga terminar isso aí. Não, né? Aquelas 45 horas que você vê lá dentro de sala de aulas, eu vou tentar passar com 5, 6 horas no máximo, de forma bem objetiva, compactada e cheia de dicas e macetes aí. Eu quero chamar a atenção de vocês sobre o novo site do Autoescola Online, que deve estar entrando aí no ar de hoje para amanhã. Eu sugiro que vocês estejam acompanhando, www.autoescolaonline.net, que vai vir cheio de novidades. E, obviamente, com base nessas sugestões, assim como a que você deu, vídeos de fórmulas de memorizar cantando, são mais sugestivas e muito bem-vindas sempre. Olha, eu quero então finalizar dando um abraço para todos que participaram, estão aí até agora acompanhando a gente. Nosso amigo Carlos Augusto está se despedindo e mais uma vez chamando vocês aí para estar se inscrevendo no canal dele. Bom, muito obrigado, Ronaldo. É um grande prazer falar no canal que eu sempre fui fã. Eu queria aproveitar essa oportunidade para mandar um abraço grande para os nossos amigos lá dos grupos Sala de Trânsito, Educação de Trânsito e Enciclopédia do Trânsito, que são pessoas que debatem diariamente com a gente e nos ajudam a crescer. E queria convidar você, espectador do Leg Trânsito, a conhecer o Manual do Trânsito, que é meu canal. A gente faz 2 vídeos por semana e tenho certeza que as dicas que a gente vai dar, você vai gostar muito. Agradeço mais uma vez, Ronaldo. É um grande prazer, realmente. Você é nosso grande mestre e espero poder ter contribuído aí com os seus espectadores. Um grande abraço. Satisfação, meu amigo. Muito obrigado. Até a nossa próxima, e que certamente acontecerá em breve.